Boa noite a todos. Meu nome é Denise Pardini e hoje eu tenho a honra de apresentar ninguém mais, ninguém menos que a fundadora, a criadora e coordenadora do Retina Instituto, a doutora Teresa Canadani. Ela é mestre, doutora e pós-doutoranda da Escola Paulista de Medicina, dos maiores nomes da retinologia brasileira. Então, a gente tem a honra de assistir essa aula e arrasa, Tei. Pode começar. Oi, gente, amigo é bom demais, né? Tudo suspeito, mas vamos lá. Bem, então hoje eu quero todos vocês juntos aqui comigo, todo mundo antenado, vivo, né? Apesar de estarmos online, eu vou querer trazer vocês aqui para perto de mim. Então, hoje a gente vai fazer uma aula bem prática de angiografia fluorescente e com abordagem para um futuro retinólogo, para você aí, fellow, residente, retinólogo também. Então, vamos lá. Então, conceitos introdutórios. Falando de angiografia fluorescente, a gente tem que falar do substrato da angiografia fluorescente, que é a fluoresceína, que é um corante laranja, solúvel em água, e a maior parte desse corante fica situada no espaço intravascular, e 70% dele ligado a proteínas plasmáticas. E a excreção urinária desse corante se dá em torno de 24 a 36 horas pós-exame. Por isso que a gente orienta o paciente que após o exame de angiografia fluorescente, a urina vai ficar com uma coloração diferente. Então, é por causa disso que essa excreção urinária se dá em até 36 horas. Falando da fluoresceína, a fluoresceína é um composto que emite a fluorescência. E esse estímulo se dá a partir da luz, com baixo comprimento de onda, que se dá a excitação em 490 nanômetros, e depois que emite a luz no alto comprimento de onda, é que há a emissão da luz, com 530 nanômetros. Então, aqui está todo o esquema de como os aparelhos aí de retinografias fluorescentes, eles emitem aquela luz que é refletida, e aí a gente vê as imagens em fração de segundos nos aparelhos mais modernos. E falando de fluoresceína, a gente tem que lembrar das barreiras hematorretinianas. Porque, como eu falei, ela fica 70% ligada a proteínas dentro do espaço intravascular. Então, a gente tem que lembrar das barreiras, tanto a barreira externa, composta pelo epitélio pigmentar retiniano, aqui a gente tem um epitélio pigmentar retiniano íntegro, com aqui a nossa doutora Denise Pardini explicou bem toda a anatomia da retina. Então, aqui a gente tem as zonas occludens funcionando, mantendo aqui as células desse epitélio, essas células hexagonais unidas, não deixando passar líquido aqui entre as células. Então, isso aqui é um epitélio normal, fazendo parte aqui da nossa barreira retiniana externa. Então, aqui as zonas occludens. Então, tudo isso facilita para que não se passe esse contraste para dentro do tecido retiniano. Fisiologicamente falando, a gente está falando aqui de um olho normal. E existe também a barreira hematorretiniana interna, composta pelas células endoteliais. Então, quando essa barreira está íntegra, dificilmente esse contraste vai passar através desses vasos, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar também o exame de fluoresceína normal. Quais seriam as contraindicações, Tereza, para esse exame? A absoluta delas é a alergia à fluoresceína. Relativa, a gente tem aquele paciente que tem uma insuficiência renal mais crônica, pacientes grávidas, pacientes que são muito atópicos, portadores de asma, doenças cardiovasculares, dependendo com uma ICC mais de alto grau, e uma relativa forte é a relação alérgica severa a qualquer alérgeno, e quando fala que no exame prévio teve alergia, então a gente já contraindica também. Lembrando que a alergia a compostos contendo iodo a frutos do mar não é uma contraindicação clara nos estudos. E quais seriam os efeitos adversos, Tereza, desse exame? Os mais comuns, né, que a gente vê muito, é a descoloração da pele, quando esse contraste ele passa através do tecido subcutâneo. A da urina, isso aí é um efeito adverso comum e é bem tranquilo de lidar. Extravasamento local do contraste, os pacientes falam que está doendo, então isso pode acontecer quando não pega a veia no local correto. Náuseas e vômitos, frequente também, às vezes prurido, episódios vasovagais. Agora, a reação anafilática, que muita gente tem medo, gente, graças a Deus, ela é muito rara, é de 1 para cada 2.000 casos, então é muito raro ter essa reação, tá bom? E morte,
a morte, que a gente, né, a reação anafilática com a morte posterior, é 1 para cada 220 mil exames, então é bem mais raro. Aqui, a técnica do exame. O ideal é esse exame ser numa sala, né, preparada, de preferência escura, com a equipe bem treinada, posicionamento correto do paciente, as orientações prévias, é muito importante o paciente assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, estando ciente dos efeitos adversos do exame, das contraindicações, o paciente ter uma midríase adequada, a gente sabe que é bem difícil naqueles pacientes diabéticos que demoram a dilatar, então às vezes eles ficam lá dentro da sala de espera 1 hora tentando dilatar aquelas pupilas mais resistentes. Então, aqui a retinografia, a red free, a autofluorescência, a gente tenta fazer esses passos durante o exame. Lembrando que quanto de fluoresceína a gente, Tereza, utiliza para esse exame? 5 ml, com a solução a 10%, e a gente faz lentamente, em torno de 5 a 10 segundos, a gente faz a entrada desse contraste intravenoso. Quando é via oral, quando aquele paciente tem alguma contraindicação clara de fazer via endovenosa, como pacientes quimioterápicos, onde a gente não tem uma veia adequada, às vezes crianças. Então, a via oral a gente faz 30 miligramas por quilo do contraste, e as fotos, lembrando que quando é via oral, as fotos são mais tardias, a gente vai ter aquelas imagens das circulações que eu vou mostrar adiante, de 20 a 60 minutos após a administração do contraste via oral. Isso é muito importante e, às vezes, cai em provas aí da sociedade. Então, aqui a técnica, né? Aqui a veia anticubital. Então, não esquecer, né, das imagens tardias, porque às vezes a gente vê aqui aquela angiografia até 3 minutos e esquece um pouco da fase tardia, que é após os 5 minutos. Então, esperar um pouco para terminar todas as fases do exame, tá bom? Então, aqui a artéria oftálmica, aqui a divisão de onde esse contraste depois vai passar, também pela via arterial. Aqui a artéria central da retina, sendo um ramo da artéria oftálmica, a circulação coroidiana, através das artérias ciliares posteriores curtas. Então, lembrando que o contraste vai da circulação coroidiana para a retiniana. Então, inicialmente, a gente vai ter a fase coroidal do exame, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá agora, vocês comigo aqui, falar das fases da angiografia. Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês aqui é a fase coroidal ou pré-arterial, onde aquele contraste passa primeiro pela coroide, para depois ir para a artéria central da retina. Então, a gente vê aqui na fase pré-arterial, ela demora geralmente de 9 a 15 segundos. Esse preenchimento, gente, ele passa pelos capilares fenestrados da coroide. Então, como esses capilares são fenestrados, você vai ver aquele borramento do contraste de forma meio que desordenada, não tão bem delimitada. Então, a gente não vê detalhes precisos da circulação coroidiana, como vocês estão vendo aqui. Logo após a fase coroidal, a gente vê aqui a fase arterial, que se dá 1 segundo após o término da fase coroidiana. E aqui a gente vê as arteríolas da retina começando a ser preenchidas. Logo após essa fase arterial, a gente vê a fase aqui arteriovenosa, onde há uma transição da circulação da artéria, das arteríolas para as vênulas da retina. Então, vem um fluxo laminar inicial, a gente observa aqui começando o enchimento aqui das vênulas, e para depois ir para a fase venosa propriamente dita, onde as veias da retina estão preenchidas junto com as artérias, e aí a gente vai vendo uma redução generalizada dessa fluorescência arterial. A fase tardia, vocês observam aqui, ó, essa diminuição da intensidade do contraste, com a redução também da fluorescência arterial. Então, a gente observa aqui essa fase mais tardia, e às vezes aqui ao redor do nervo óptico, a gente observa aqui desse nervo óptico uma fluorescência mais tardia também. Então, são essas fases que eu gostaria que vocês lembrassem, que vai da coroide para a retina, passando desde a fase coroidiana, arterial, arteriovenosa, venosa e a fase tardia ou de recirculação do contraste. Tereza, por que quando a gente realiza uma angiografia, a gente observa essa fóvea escura? Há um motivo para essa zona avascular da fóvea ser assim? Sim, justamente por não ter vasos,
tá? Por isso que ela é escura também. E nesse cenário também da mácula, há uma alta densidade de xantofila, facilitando essa aparência escura. E o epitélio da fóvea, ele possui células maiores, com mais melanina e lipofucsina. Então, diminuindo aí essa fluorescência, aparecendo a fóvea mais escura por esses motivos. Agora, vamos às os nossos achados da angiografia fluorescente. Primeiramente, eu vou falar para vocês fluorescência. Então, aqui, antes de falar da hiperfluorescência propriamente dita, eu vou falar para vocês de um fenômeno de luz azul e emissão desta de forma mais fraca que a fluoresceína, sem necessariamente o paciente não injetou nenhum contraste. Então, há o fenômeno da autofluorescência que acontece nas drusas de disco, no mastrocítico, isso é quando a luz refletida não fluorescente passa pelos filtros, tá? Então, onde há comprimentos de onda sobrepostos. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo nesse desenho, nessa animação esquemática que eu fiz aqui. Então, a gente tem aqui as drusas de disco óptico, e aqui há uma hiperfluorescência antes mesmo do contraste aparecer ali naquele setor. Então, esse é o fenômeno da autofluorescência. Não necessita da injeção do contraste para os achados patológicos se sobressaírem. Um outro defeito que aparece hiperfluorescente na angiografia é o defeito em janela, que eu quero que vocês aprendam aqui agora. Você não tem epitélio ou há uma atrofia desse epitélio. Isso acontece nos pacientes com degeneração macular atrófica, nos casos em que há um buraco macular, onde há ausência de tecido, em roturas do epitélio, em algumas drusas. Há uma hiperfluorescência precoce que aparece no exame, que aumenta e depois diminui de intensidade. Isso é muito importante. E não muda o tamanho ou a forma. Vou mostrar a vocês no desenho esquemático, que é mais bacana de aprender. Então, aqui, já o staining, há uma retenção prolongada desse contraste dentro do tecido retiniano. Acontece em drusas, algumas delas, em tecido fibroso, com esclera exposta, onde aquele contraste ele se sobressai mais ali naquele tecido, e em disco óptico normal também acontece o fenômeno do staining. Agora vamos lá nesse esquema que eu fiz para vocês, que vocês vão aprender direitinho do efeito em janela e o staining. Observem bem aqui as drusas aqui no polo posterior. Então, isso aqui é como se fosse uma retinografia colorida. Então, agora vai entrar a fluoresceína. Observem que hiperfluoresce pelo defeito em janela e que essa hiperfluorescência ela vai aumentando ao longo do tempo e depois ela diminui de intensidade sem mudar o tamanho da lesão. Isso é o defeito em janela. Aqui, num desenho verdadeiro, numa geografia, a gente observa aqui um defeito em janela com áreas atróficas pela atrofia do epitélio, tá bom? Aqui na degeneração macular forma seca. E aqui o staining, que eu vou mostrar aqui para vocês, onde há um borramento desse tecido aqui próximo a essa membrana neovascular no paciente portador de degeneração macular na sua forma exudativa. Então, a gente observa aqui esses achados da hiperfluorescência, sabendo que há o staining, que pode aumentar de tamanho, e o defeito em janela, que ele aumenta de intensidade sem mudar o tamanho e a forma. Bem, um outro achado de hiperfluorescência é o famoso pooling, que eu vou mostrar aqui para vocês. O pooling se dá quando há uma lesão extensa da barreira hematorretiniana externa e há um acúmulo dentro de um espaço delimitado com uma hiperfluorescência precoce que aumenta devagar em intensidade. Eu vou também mostrar para vocês um esquema bacana para vocês aprenderem. Agora, uma coisa que é para vocês gravarem mesmo e aprenderem. Quando esse pooling ele se dá no espaço subretiniano, ou seja, o espaço entre o epitélio e a retina neurosensorial, aumenta em área, ele aumenta esse pooling, essa hiperfluorescência, mas se encontra num tecido bem delimitado. Agora, quando é subepitélio, ou seja, é um pooling que acontece abaixo do epitélio, ele não aumenta em área. Eu vou mostrar aqui para vocês não esquecerem. Olha que bacana o pooling aqui, observem aqui na retinografia colorida, esse descolamento da retina neurosensorial.
E olha quando esse pooling ele está no espaço subretiniano, ou seja, acima do epitélio e abaixo da retina neurosensorial, muito comum em pacientes com cirrose central. Então, observem aqui, ó, que ele floresce, tá? Aumenta um pouco aquela área de hiperfluorescência e aumenta a intensidade, porque ele está subretiniano. Agora, quando ele é sub-EPR, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês, a gente observa, ó, quando é sub-EPR, que ele está ali bem delimitado a hiperfluorescência, e ele não aumenta em área. Então, isso é muito importante para vocês quando estiverem frente a uma angiografia de um paciente com cirrose, para saber se ele tem um descolamento da retina apenas neurosensorial ou se ele também tem um descolamento do epitélio pigmentar retiniano, que se ele tem um descolamento da retina neurosensorial, aquela hiperfluorescência vai ficar bem delimitada e aumenta em área. Mas se ele também tem um descolamento do epitélio pigmentar retiniano, também vai aumentar em área, porque tanto o descolamento da retina neurosensorial quanto o sub-EPR. Lembrando que o sub-EPR não aumenta em área, ok? Então, essa é uma diferença que eu gostaria de que vocês levassem para casa. Olha o sub-EPR aqui, ó, ele não aumenta em área, tá? O subretiniano, sim. Então, a gente agora, olha aqui, ó, descolamento do epitélio, ele não aumenta em área, ele fica bem delimitado, porque está abaixo do epitélio, tá bom? Então, eu acho que vocês frisaram bem isso aí. Agora, um outro sinal de hiperfluorescência, que é o último, é o famoso leakage. Então, lembrando, o pooling se dá por lesão de barreira hematorretiniana externa. Já o leakage não, ele se dá por um rompimento da barreira hematorretiniana interna, que foi aquela que eu falei no início da aula, que é composta pelo quê? Pelas barreiras das células ali endoteliais. Então, quando a gente tem lesão dessa barreira, a gente tem uma hiperfluorescência precoce que aumenta em área e em intensidade. Então, quais exemplos a gente tem, Tereza, de leakage? A gente tem isso muito comum nos pacientes portadores de retinopatia diabética, com o famoso edema macular diabético, em pacientes portadores de edema pós-fasectomia, que é a famosa síndrome de Weini-Guerra, assim, com esse edema petaloide, com esse leakage aqui, com essa hiperfluorescência que é ao redor da mácula. Em pacientes com edema após processos oclusivos, como pós-oclusões venosas de ramo ou de veia central. E também, né, como eu falei, disfunção endotelial e ausência também daquelas células que mantêm as células endoteliais unidas, como, por exemplo, a ausência das tag junctions em barreira hematorretiniana interna, como em casos dos neovasos da retinopatia diabética proliferativa, em membranas neovasculares, em tumores, doença de Coates, tá? Então, em todos esses processos, a gente tem essa lesão desse jeito da hiperfluorescência. Então, outro esqueminha que não poderia ficar de fora, a gente tem aqui, ó, um vazamento em região central da mácula, mas que ele é desordenado. Ele não é bem delimitado igual o pooling, justamente por ele estar localizado mais nas camadas internas da retina, devido a essa disfunção endotelial, ou então das tag junctions que unem essas células endoteliais. Então, aqui, para lembrar, esse leakage bem desordenado, esse vazamento aqui na região macular. Também podendo ter por neovasos, como na retinopatia diabética proliferativa. Aqui um desenho de uma retinografia fluorescente de um paciente com Weini-Guerra, com esse leakage com aspecto petaloide em região macular. Agora vamos para os achados da hipofluorescência, porque a angiografia ela se divide nas fases, como eu expliquei, nos achados de hiperfluorescência com pooling, defeito em janela, o fenômeno da autofluorescência, o leakage, e agora a interpretação da hipofluorescência. Então, você tem que ter na cabeça os achados da hiperfluorescência e os achados. Por que se dá a hipofluorescência? Ela se dá por alguns motivos. O principal deles é a redução ou ausência de fluoresceína ali naquela lesão. Isso se dá por um mascaramento, por um bloqueio ou por uma isquemia, por uma perfusão naquele local. Então, a gente vai ver de forma mais... Vamos lá. Aqui a gente observa um mascaramento da fluorescência retiniana com bloqueio de toda a fluorescência, e aqui se deu pelo quê? Por exemplo, nessa angiografia aqui,
por sangue. Observem aqui essa hemorragia pré-retiniana, onde você não vê a fluorescência através dessa lesão. Então, a gente lauda dessa maneira, uma hipofluorescência por bloqueio hemático, ok? Então, aqui é um exemplo clássico de bloqueio da fluorescência. Ou, de outra maneira também, devido à fluorescência coroidal. Então, há uma persistência da fluorescência dos vasos superficiais da retina. E algumas lesões podem levar a isso, como lesões retinianas profundas, subretinianas, sub-EPR, aumento da densidade do EPR. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Como, por exemplo, uma hipertrofia do epitélio pigmentar retiniano, a gente não vê a coroide aqui, vê? Não. Por quê? Porque esse epitélio, ele está hiperpigmentado. E essa hiperpigmentação aqui é um outro motivo de hipofluorescência. Aqui mais um achado ó, de hemorragia subintrarretiniana, mascarando aqui a fluorescência também coroidiana. Defeitos de enchimento, como eu falei para vocês, isquemia, e isso é muito comum nos pacientes nossos do dia a dia, principalmente os pacientes diabéticos que enchem nosso consultório, de oclusões vasculares. Então, a gente observa aqui, né, uma perda do leito vascular. Estão vendo aqui, percebendo que está mais escuro? Pela perda desse leito. Então, aqui, ou, por exemplo, por ausência de tecido também, como na coroidemia, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, vamos junto comigo. A gente vai para uma parte bacana da aula, que vamos fazer juntos em diversas patologias lineares. Então, eu coloquei aqui as principais, espero que você, tá, gente? Então, vamos lá. Então, observando aqui, vamos lá comigo, qual seria, aqui a retinografia colorida, então eu vou mostrar para vocês aqui a sequência de imagens, vamos ver aqui, ai, gente, espera aí que não está dando aqui. Olha aqui, ó, começando aqui a Red Free na sequência, aí começando aqui o preenchimento coroidiano, venoso, arterial, igual aquela sequência que eu mostrei para vocês, tá? E a gente vai vendo essa diminuição progressiva da fluorescência, é um exame praticamente aí normal, ok? Então, esse exame aí não deu nada de alterado. Agora, vamos para um paciente portador de oclusão de veia central da retina. Vamos laudar comigo, vocês aí, residentes e fellows, comigo aqui. Então, a gente observa aqui nessa retinografia colorida, o que a gente observa? Vamos lá? A gente observa um disco mal delimitado, edemaciado, apresentando aqui exudatos algodonosos, hemorragias intrarretinianas em todos os quadrantes, uma diminuição do brilho macular com a mácula edemaciada. Então, qual seria o diagnóstico apenas pela retinografia colorida? Uma oclusão de veia central da retina, que eu coloquei até aí já exposto o diagnóstico. Então, vamos ver como que fica esse exame na angiografia. Então, aqui, ó, o edema de disco óptico, as manchas algodonosas, hemorragias, mostrando aí para vocês bonitinho. Uma coisa importante nos pacientes com oclusão de veia é que há essa tortuosidade, esse engurgitamento vascular, como delimitado aqui na seta. Muito importante de observar nos pacientes, tá? Então, vou mostrar aqui um checklist do que a gente vê geralmente em pacientes portadores de oclusão de veia central da retina. Então, o diagnóstico aí guia para o tratamento. Então, na fase aguda, quando a gente está injetando ali aquele contraste vai chegar até a retina, geralmente no paciente normal, esse contraste demora de 8 a 12 segundos para chegar até a circulação retiniana. Quando há uma lentificação desse preenchimento arteriolar, é porque realmente esse paciente pode estar diante de um quadro de uma oclusão da veia retiniana mais severa. Então, há uma lentificação desse preenchimento, há um retardo do enchimento venoso, daquele vaso afetado, há uma hipofluorescência, que vocês viram aí, por hemorragia, por áreas de isquemia, telangiectasias, para vencer aquela obstrução. Vou mostrar para vocês adiante. Há vasos colaterais cruzando a rápida horizontal para tentar vencer aquela obstrução, uma retenção parietal de fluoresceína, tufos neovasculares, se aquela oclusão ela complica com o neovaso, e edema macular. Então, vamos ver aqui algumas angiografias de pacientes portadores de oclusão. Observem aqui. Aqui a gente vê o quê?
hipometida, então uma hipofluorescência por isquemia. Lembra que eu falei que podem ter vasos telangiectásicos? Observem esses vasinhos sendo formados aqui, esses colaterais na ráfia horizontal, para vencer essa obstrução. Então, é um achado muito comum nos pacientes portadores de oclusão vascular. Observem esse engurgitamento, esse engurgitamento do vaso próximo da área isquêmica, ok? E aqui, esses vasos telangiectásicos, aqui, hipofluorescência pelas hemorragias, observem aqui aquilo que vocês aprenderam comigo anteriormente, hipofluorescência por bloqueio hemático devido a esses sangramentos, aqui também, sangramento. Observe esse disco óptico edemaciado com aquele leakage que vocês aprenderam, onde pode haver também edema de disco, combamento. Então, aqui há vários achados que vocês aprenderam também. Então, vamos passar mais um paciente aqui com oclusão agora de ramo venoso. Então, aqui a gente observa que há uma oclusão de ramo venoso inferior e uma outra superior. Lembrando que a superior é bem mais frequente devido ao aumento dos cruzamentos arteriovenosos patológicos. Então, por isso que a gente observa mais frequentemente as oclusões nesse trajeto retiniano. Então, a gente observa aqui, vamos lembrar dos achados da hipo e hiperfluorescência. Aqui da hipo, a gente observa aqui, novamente, hipofluorescência por isquemia, por perfusão inadequada. Então, essas áreas escuras aqui. Mais uma vez, os vasos colaterais, tentando vencer a obstrução. Você vê um tanto de vasinho telangiectásico muito comum, é um achado muito frequente em pacientes portadores de oclusão, tanto de ramo quanto de veia central da retina. A gente observa aqui um edema macular também, essa difusão parietal aqui da fluoresceína com stain em algumas áreas de hipofluorescência também por perda do leito vascular, tá? Nessa região aqui. Bem, então aqui, ó, lembrando, hipofluorescência por isquemia e um vazamento generalizado ali naqueles vasos telangiectásicos, aqui uma tomografia do paciente denotando aí um edema macular pós-oclusão venosa. Teremos uma aula fantástica semana que vem do meu amigo querido Carlos Moreira, que vai nos brindar aqui com a aula excelente de OCT. Agora, falando aqui de oclusão de artéria central da retina, né, rapidamente aqui no aspecto angiográfico, são pacientes que sofrem de uma baixa da acuidade visual súbita e intensa, pupila amaurótica, o fundo do olho, muitas das vezes a gente tem aquela mácula em cereja, esse paciente, felizmente, ele tem uma artéria ciliorretiniana preservada, que manteve a sua visão, que ocorre aí em torno aí de 25% a 30% dos pacientes na literatura, ok? Então, vamos ver esse paciente muito comum, coloquei aqui o diagnóstico, mas mais como pegadinha, mas eu sei muito bem que vocês vão saber laudar. Então, aqui, ó, a gente tem aqui exudatos duros, hemorragias, então vou mostrar a sequência aqui das imagens. Aqui é a red free, aqui a gente observa aqui, ó, defeitos aqui, esses pontos de vazamento aqui hiperfluorescentes, múltiplos, que são os famosos microaneurismas, que é o primeiro sinal da retinopatia diabética. Vocês em breve terão uma aula de retinopatia diabética aqui do Retina Instituto. A gente vê essa hiperfluorescência por microaneurismas e aqui uma leve isquemia com hipofluorescência. Aqui do lado esquerdo, a gente também tem uma hipofluorescência por uma microhemorragia distribuídas aqui ao longo da retina, pelo efeito máscara, por bloqueio hemático, e aqui outra hiperfluorescência por microaneurismas, ok? Então, o diagnóstico desse paciente é um paciente com retinopatia diabética, que a gente observa ao longo do exame, das fases do exame, esses microaneurismas com esses vazamentos, ok? Então, paciente portador de retinopatia diabética. Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é nessa área que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente observa aqui uma hemorragia com bloqueio hemático, uma hipofluorescência por bloqueio hemático pela hemorragia, mas observem ao longo do exame o que é que vai acontecer. A gente tem aqui um vazamento com uma famosa IRMA, que são aquelas comunicações intraarteriolares que acontecem nos pacientes com a retinopatia diabética na sua forma mais avançada, ok? Bem, aqui uma classificação que vocês em breve também terão, a aula de retinopatia diabética, mas é apenas para esclarecer que ela vai desde a não proliferativa inicial até a proliferativa avançada, isso aí vocês vão ter em breve. Então, mais uma imagem, vamos enriquecer aqui
o nosso arsenal de angiografia de pacientes diabéticos, porque é o que mais a gente vê no nosso dia a dia de consultório. Então, quis mostrar com essa imagem alguns achados comuns e que vocês não podem deixar de prestar atenção. A gente tem aqui a famosa veia em rosário, parece um colar de pérolas, frequente nos pacientes com retinopatia diabética avançada, não proliferativa avançada. A gente vê aqui, ó, hipofluorescência por bloqueio hemático, mais uma vez, hiperfluorescência por microaneurisma, são múltiplos pontos. Aqui a famosa IRMA, ó, que ela não dá aquele leakage, diferente do neovaso, que há o extravasamento. Aqui um ensalsichamento venoso do vaso, ó, observem aqui esses pontinhos aqui, que acontece, esse ensalsichamento, parece uma salsicha, tá vendo? Esse estrangulamento aqui venoso, ok? Então, são achados que a gente consegue ver bem hoje nos aparelhos wide field. Então, mais uma angiografia de paciente diabético com áreas extremas de hipofluorescência por perda do leito vascular, que tem áreas telangiectásicas também. Neovasos aqui distribuídos. Esse neovaso, que é o leakage, né, pela perda da barreira endotelial, vai ser um leakage difuso, desordenado, não é bem delimitado. Então, há também extravasamento discal. Então, mais um paciente com retinopatia diabética. Vamos encher mais aí de pacientes diabéticos, que aqui a gente... Não estamos te escutando. Mutou, tá mutado. Agora está ouvindo? Tô, agora sim. Desculpa, gente. Há muito tempo está mudo? Não, pouquíssimo tempo. Acabou de ficar. Ok. Então, vamos lá. Pacientes diabéticos. Olha só o tanto de imagens de diabéticos. Por que eu estou colocando isso? Porque é o nosso dia a dia e não pode passar despercebido. Hoje é inadmissível, com tanta aparelhagem, com tanta aula, com tanto material online para estudar, né? com tantos professores engajados, que um futuro retinólogo não saiba dar um diagnóstico bacana de uma angiografia de um paciente diabético. Então, mais uma vez, aqui, hipofluorescência por efeito máscara. Outro sinal de hipofluorescência aqui, essa perda do leito vascular por isquemia. Hiperfluorescência por microaneurismas. Neovaso aqui. Borramento discal também. Olha aqui o aumento da ZAF, gente, que é um sinal de gravidade nos nossos pacientes diabéticos e de mau prognóstico para qualquer tratamento. Esse aumento da ZAF que a gente observa aí no exame tranquilo de angiografia fluorescente. Aqui os microaneurismas, que são pontos hiperfluorescentes. Aqui você também tem hipofluorescência por isquemia também aqui, assim como aqui. E aqui, ó, o famoso edema petaloide com leakage em região macular, neovasos discais com leakage também, leakage por tudo quanto é lado aqui por neovasos desordenadamente, associados também a áreas de isquemia. Uma coisa importante para vocês, residentes e fellows, sempre que você tiver perto de um paciente diabético, olhando a angiografia, e tenha uma perfusão inadequada, uma hipofluorescência extrema por isquemia, perto, pode ter certeza que vai ter um neovaso, porque aquela isquemia lançou VEGF e lesou barreira endotelial para formar aquele neovaso. Então, é batata, tem muita isquemia, do lado vai ter um neovaso, ok? Então, deixa eu ver se tem mais algum paciente aqui diabético. Então, de diabetes foi isso. Aqui para vocês lembrar um pouquinho de retinopatia hipertensiva, vocês residentes aí que vai do grupo 1 ao grupo 4. Do grupo 1 é aquele estreitamento arteriolar que a gente vê na retinografia, com alteração do reflexo leve arteriolar. Aí o grupo 2 já vem aqueles cruzamentos artério-venulares miolar. O grupo 3 é tudo do grupo 1 e 2 associados a hemorragia e sudatos algodonosos. E o grupo 4 é tudo do grupo 3 associado ao papiledema, e aqui com alguns exemplos para vocês. Então, aqui, um paciente, vamos dar o diagnóstico aqui de um outro caso. Então, esse paciente aqui, ó, observem, aqui tem esses vasos telangiectásicos, ok? Então, vamos lá ver o que a gente observa aqui. O outro olho normal. Então, esse paciente, o diagnóstico ficou como sendo o quê? Com esse extravasamento aqui parietal da fluoresceína, com esses vasos telangiectágicos. Então, telangiectasia.
ok? Então, falando em telangiectasia, uma coisa comum para vocês, residentes aí, que às vezes laudam as retinografias, é esse achado, que às vezes é muito típico dos pacientes com telangiectasias, que é essa hipertrofia, hipertrofia do EPR, essa hiperpigmentação que acontece do lado temporal à mácula, ok? Isso é muito frequente nos pacientes telangiectásicos. Assim como cavitações dentro do exame de tomografia, que não é o escopo da aula, vocês vão ter muito bem. E falando em geografia, a gente vê esse extravasamento parietal, é o mesmo exame, tá, gente, desse paciente da OCT, e aqui é o exame da angiografia do mesmo paciente. Então, a gente vê esse extravasamento aqui parietal nesses pacientes portadores de telangiectasias. Aqui um outro paciente fácil aqui para a gente poder dar o diagnóstico, a gente observa aqui as famosas drusas nos nossos pacientes com degeneração macular relacionada à idade. Então, vamos observar como é que fica na ângioma, que é a red free. Aqui vai começando a injeção do contraste. Então, o contraste vai chegando e a gente tem uma hiperfluorescência transmitida, ou defeito em janela, que não aumenta ao longo do exame. Vocês viram isso? Foi um dos sinais da hiperfluorescência, que é o defeito em janela. Então, aí, aqui é um portador da degeneração macular na sua forma seca, apenas com as drusas. E, posteriormente, vocês vão ter uma aula de DMRI para saber classificar, tanto da classificação AREDS, a forma exudativa, então vocês vão ter uma aula completa também sobre isso brevemente. Então, aqui outro paciente com degeneração macular na sua forma seca, vamos observar aqui, ó, drusas, brilho macular alterado, alterações de pigmentação do epitélio pigmentar retiniano, vamos observar na anjo o que a gente vê de achados. Aqui, a gente observa claramente uma hiperfluorescência precoce pelo defeito transmitido, né, pelas drusas, defeito em janela, e aqui uma degeneração que é a red free, e aqui dá um defeito hemático por bloqueio pelo sangramento que há nessa lesão. Aqui a gente também tem uma membrana neovascular com leakage. Observem aqui o staining, né, mais bem delimitado dentro do tecido, e o leakage dessa membrana mais desordenado por barreira endotelial alterada. Ok? Então, aqui, ó, a membrana, fase mais tardia. Aqui um outro paciente com membrana também, ok? Para lembrar bem do staining e do leakage. Aqui, outro paciente com defeito em janela, a gente observa as drusas cuticulares aqui, ó, com a hiperfluorescência por defeito em janela, e outra hiperfluorescência por defeito em janela com essa área achado retinográfico. Atuais de DMRI, a atrofia geográfica é apenas uma classificação retinográfica, onde a gente observa aqui na angiografia uma área de defeito em janela, porque a gente não tem epitélio. Então, a gente vê com clareza aqui a circulação coroidiana. Aqui, achados de disco óptico, a gente vê aqui um paciente portador de neuroretinite, onde a gente observa aqui na angiografia, posteriormente, uma estrela macular com borramento discal. Aqui, em achados de disco óptico ainda, a gente vê uma hipofluorescência por ausência de tecido, por exemplo, em pacientes portadores de glaucoma, a gente não tem mais o tecido, a gente perde rima neural, então a gente tem uma hipofluorescência por ausência de tecido. Um outro paciente com hipofluorescência com ausência de tecido em pacientes com fosseta de disco, e outro com papiledema com hiperfluorescência por leakage. Esse paciente tem neovasos aqui e edema ao redor do disco óptico, ok? Falando em serose central, que é uma outra patologia muito comum, lembrando aqui que no Retina Instituto, todos vocês terão todas essas aulas gravadas no nosso canal do YouTube, assim como todas essas aulas de retina posteriores na sua forma completa, tá? Aqui eu só estou falando para vocês os achados angiográficos, que é um dos exames dentro dessa extensa propedêutica retiniana que temos. Então, aqui uma outra patologia frequente no nosso meio, a serose central, com o famoso achado de fumaça de chaminé, que é encontrado em 20% dos pacientes, onde a gente tem uma hiperfluorescência por pooling, que é aquele pooling que pode ser tanto sub-EPR, que não aumenta de tamanho, que eu expliquei para vocês, quanto acima do epitélio, ou seja, naquele espaço subretiniano, onde ele pode aumentar de forma, ok? E numa região bem
delimitada. A gente observa aqui ó, esse descolamento seroso do epitélio pigmentar retiniano. Lembrando que nessa patologia a gente pode também ter áreas atróficas com hiperfluorescência transmitida, devido a áreas atróficas do epitélio, naqueles pacientes portadores de cirrose crônica. Aqui uma outra patologia, por exemplo, uma bem importante, a membrana epirretiniana e o buraco macular, que muitas vezes estão interligadas. A gente observa aqui nessa AMER esses vasos retificados, isso é muito comum na angiografia, a gente observar essa retificação vascular, esse vaso em 90 graus, vocês também vão ter uma aula específica de MER. E aqui, pacientes portadores de buraco macular, eles têm uma hipofluorescência pelo quê? Já que tem um buraco, por ausência de tecido. A gente não tem aquele tecido bem na região central da mácula. Então, eles vão ter uma hipo por ausência de tecido, ok? Aqui uma outra patologia frequente, que é o macroaneurisma arterial, a gente observa um sinal bem famoso, que é o sinal da lâmpada. É quando ele floresce em meio à hemorragia, ou seja, a essa hipofluorescência por bloqueio hemático que ele proporciona. Então, é muito comum observar isso aqui nos macroaneurismas arteriais. Fiquem de olho nesse sinal da lâmpada. Ok? Mais uma vez aqui, ó, ele rompeu, sempre com esse bloqueio hemático perilesional associado a essa lâmpada acesa aí, que é o próprio macroaneurisma. Nas distrofias, a gente também tem os achados angiográficos. Observem aqui a distrofia de Best. A hiperfluorescência por pooling, ó, está bem delimitado aqui, está acima do epitélio, está no espaço subretiniano. E uma hipofluorescência também por efeito máscara, naquele estágio bitelirruptivo, que vocês vão ter essa aula também no quadro de distrofias. Eu quero que vocês se atenham aqui aos achados de hiperfluorescência e de hipofluorescência. Então, a gente tem aqui uma hipofluorescência por efeito máscara devido à hemorragia. Uma outra distrofia, que é a distrofia de Stargardt, a gente observa aqui, nessa patologia, um silêncio coroidiano que está presente em 70% dos casos, a gente não vê aquele borramento da coroide, a coroide está escura, e a maculopatia em alvo, com essa hiperfluorescência bem central, associada a esses fleques retinianos. Então, isso é bem comum no paciente com distrofia de Stargardt. Então, outro paciente aqui com retinose pigmentar, a gente observa que na fase final do exame, ó, desse mesmo paciente, esse edema macular cistoide com aspecto petaloide, que ele acomete os pacientes com retinose já na fase final da doença, onde a gente muitas vezes trata aí esse edema com inibidores de anidrase carbônica, mas vocês terão essa aula mais adiante. E o que vocês esperam encontrar nesse paciente com essas espículas ósseas? Áreas de hipo ou hiperfluorescência? Áreas de hipofluorescência, devido ao quê? Ao bloqueio, devido ao pigmento que essas espículas possuem, ok? Aqui as estrias angioides, outro achado frequente também dessas estrias, elas são áreas entremeadas de hipo e hiperfluorescência, ok? Então, bem importante vocês ficarem atentos a essas estrias que geralmente saem do disco. Uma outra patologia importante, com achados angiográficos belíssimos de se notarem nas imagens, é a retinopatia falciforme. A gente tem aqui os famosos sinais dos Black Sunbursts, que são as hemorragias subretinianas absorvidas com hiperplasia do EPR, a gente observa aqui. As manchas salmão, que são manchas associadas a hemorragias subretinianas ou profundas. E observem aqui na angiografia, ó, a hipofluorescência por perda do leito vascular, e aqui o leakage por neovasos, aquele famoso CIFAM. Observem aqui, parece um leque associado, como eu falei, se tem uma hipofluorescência por isquemia extensa, perto vai ter neovaso. Então, aqui a gente observa esse neovaso claramente, aqui uma área extensa de hipofluorescência por isquemia. Conclusões da aula. Falei de muitas patologias, vocês posteriormente vão ter essas aulas todas passo a passo. Queria que vocês se tivessem aqui aos achados patológicos, tanto da hiper quanto da hiperfluorescência. De conclusões da aula, eu gostaria que vocês, quando fossem realizar um exame de angiografia fluorescente, identificassem direitinho o olho do paciente, o olho, o paciente, os dados todos preenchidos no aparelho. Nunca se esqueçam do TCLE desse paciente, que é uma coisa que pode gerar confusão depois jurídica, então sempre pedir esse TCLE.
avaliar as fases do exame, passando pela colorida, depois pela red free, autofluorescência, para depois chegar na fase fluorescente do exame, avaliar o tempo, quanto tempo que aquele contraste chegou na circulação retiniana, o tempo normal é de 8 a 12 segundos, esse tempo ele pode estar lentificado, principalmente em pacientes portadores de oclusões vasculares, avaliar a sequência das imagens de acordo com aquelas fases que eu falei para vocês, desde a coroidiana, que é a pré-arterial, depois a arterial, um segundo após o término da anterior, a arteriovenosa, a venosa, a tardia, ok? Então, lembrar de tudo isso, tá? E correlacionar com os dados clínicos da sua anamnese, que é o principal, que te levou a pedir, a solicitar esse exame de angiografia fluorescente. Então, meu muito obrigada. Estou aqui para dúvidas, se precisarem perguntar alguma coisa. Então, eu fiz uma aula mais prática, com imagens e com esquemas, para vocês poderem entrar junto comigo na aula. Muito obrigada. Maravilhosa essa aula. Assim, anjo de A a Z, né? Do básico ao avançado mesmo, assim. Uma das aulas mais completas que eu já vi de anjo. Ô, Tê, se você me permitir, eu separei duas questõezinhas da sociedade para colocar aqui de enquete. Põe aí, responde aí para Porque ele. você falou põe tão aí. bem, e assim, na verdade dá para responder todas as questões de anjo da sociedade só com a sua aula. Eu vou colocar duas aqui Que para bom. gente... Põe aí. Eu vou Pode pôr. Agora colocar é a primeira. Denise, gente. Eu não sei se está indo tudo de uma vez. Vamos fazer uma de cada vez. Já foi aí? Vamos. Deixa eu ver. Aqui já veio. Aqui já veio. Pronto, Todo vamos mundo vai responder respondendo. a Vai, Denise. primeira. Ó, gente, é todo mundo junto conosco aqui, tá? Não tenham vergonha, podem responder à vontade. É tá tudo bom? anônimo também. Vou Isso, é responder tudo anônimo. qualquer coisa. Então, vamos Mas lá. depois dessa aula aí, não tem como não. Fala aí, Denise, pode ler a primeira aí. Não, vou esperar o pessoal um pouco. Vou dar Você vai um esperar eles... minutinho. Tá, você vai esperar. Gente, pode ir Vai lendo e preenchendo vai aí, respondendo. respondendo. Isso. Vou dar um minuto. Gente, cadê o povo? Estão respondendo? Não. Gente, não precisa ficar com vergonha, não. Pode responder. Tá as duas questões direto? Tá as duas. Mas pode responder só a primeira primeiro. Bora, gente. Tá tímida. Pode falar aí para eles, Denise. Tá. Então, essa primeira questão é de 2018 e fala o seguinte: na angiofluorescenografia, todas as causas abaixo são de autofluorescência ou hiperfluorescência precoce. Então, eu vou ler as possibilidades. Edema cistoide, telangiectasia, vasos tumorais, amartoma astrocítico e anastomose. Sabe o que é fácil da gente raciocinar? Porque o corante, ele está dentro do vaso sanguíneo. E o que vai florescer o mais rápido? Dentro do vaso sanguíneo, certo? Como a Tereza mostrou. Exatamente. Então, por exclusão, telangiectasia, vaso sanguíneo. Vasos tumorais, vaso sanguíneo. Amartoma astrocítico também tem vaso sanguíneo, telangiectasia também tem vaso sanguíneo. E a anastomose, vaso sanguíneo. Então, o edema cistoide, ele é o único que não hiperfluoresce precoce. Como a Tereza mostrou várias imagens, ele é o pooling, né? É um espaço preenchido por líquido que o corante, pouco a pouco, vai entrando e ocupando aquele espaço. Então, de forma desordenada e ao longo do exame. Isso aos poucos, né? Então, não é uma hiperfluorescência de cara, ela vai aumentando a hiperfluorescência com o tempo, como característico do pooling. Então, é essa. E a segunda pode começar a falar. O pessoal já está indo direto. Ótimo. Já responderam aí? O pessoal já está respondendo a segunda aqui agora, sim. bastante. Ele quer a errada?
A segunda que é errada. Pode ir aí, Denise. Essa aí, todas as opções tem na sua aula. Todas. É verdade. Não, tudo você mostrou. Gente, é só. Depois vocês assistem de novo a aula e dão uma olhada nas questões da sociedade. É a aula da Tereza inteira, ó. Então, em relação à angiofluorescenografia, qual informação está errada? Então, o sangue localizado abaixo da retina causa bloqueio completo da fluorescência coroidiana, com a fluorescência retiniana apresentando-se normal. Ela acabou de mostrar uma imagem do macroneurisma com o bloqueio hemático, né? Então, do sangue Exato. ali para baixo, você não vê nada, né? Fica bloqueado. Uhum. E em Mas cima a você vê o retina, vaso ali, até o sinal da lâmpada que você mostrou, né? Então a gente exatamente. consegue ver. Então, essa aí, ela tá certa. Qualquer pigmentação do EPR causa bloqueio da fluorescência? Ela acabou de mostrar as espículas ósseas ali, né? Da retinose. Então, sim, Isso. a pigmentação do Sim. EPR, ela causa o bloqueio. A fluorescência sódica tem peso molecular baixo? Tem. Não se difunde Mas, através do endotélio vascular da retina ou do epitélio pigmentar? É verdade, ela tem um peso molecular baixo, ela não se difunde através, a não ser que tenha alguma o doença, né? normal, normalmente Normal. não, né? Isso. Isso, o pessoal foi bem aqui, ó. A fluorescência Ai, que bom. coroidiana é vista na mácula devido à maior quantidade de epitélio pigmentado presente na fóvea? Não, devido à Não, ausência de vaso, que a Teresa exatamente. falou, e De às vasos, xantofilas. isso, a xantofila, lipofuxina, isso mesmo. Exato. E a hipofluorescência sem evidência de circulação intralesional é vista no nevo? É. Então, vou encerrar aqui para Isso. vocês verem o resultado, mas é simplesmente tudo que você falou na sua aula. Que bom, fico feliz. Ó, gente, essa aula vai estar aí disponível para vocês verem aqueles esquemas, né, que eu mostrei para vocês, as imagens patológicas, os achados de hiper e de hipo. Ai, que bom. Então, o pessoal foi bem O pessoal foi na bem, você viu? primeira. Fico Aprenderam feliz. mesmo. Aprenderam, bonitinho. Isso aí. E aí, gente, é isso, né? O exame de anjo a gente tem que fazer. E vocês, fellows, que geralmente é no fellow que vocês laudam, vocês vão aprender no dia a dia, vendo muita imagem, e na vida real mesmo. Até hoje eu aprendo, até hoje eu vejo um paciente diferente, vou estudar. Então, é no dia a dia, tá? E no treinamento, e vendo dia a dia, tá bom? Persistência, é um exame tranquilo de se aprender, sabendo as fases, igual eu falei, os achados de hiper e hipo, e as principais patologias, né? Para a indicação correta desse exame. Então, obrigada aí a todos vocês pela presença, obrigada, Denise, pelos elogios, né? Que são muito carinhosos. Verdadeiros. E semana que vem a gente tem a nossa aula de tomografia, né? A gente está agora no curso de propedêutica e a gente vai ter aí a aula do nosso amigo Carlos Moreira, lá da Universidade do Paraná. Então, é um amigo muito querido que vai nos brindar com essa aula na próxima semana, todas as terças às 19h30. E teremos aí todas as aulas disponíveis no nosso canal do YouTube. E nos sigam no Retina Underline Instituto, na nossa página do Instagram, onde estão todos os convites das aulas subsequentes. Isso aí. Um beijo a todos. Acho que, né, não tem pergunta, o pessoal já foi bacana. Então, que bom. Fico feliz, satisfeita. Ó, Foi um ótimo. beijo a todos. Fiquem com Deus. E semana que vem, together. 7h30. 7h30. Beijos. Beijo. Muito, muito bom.